Bom dia, meu nome é Caio César e eu irei apresentar o artigo sobre as implicações da inoculação de Azospirillum brasilense e da adição de nutrientes em milho, em solo do cerrado brasileiro ou em condições de casa de vegetação e de campo. Bom, o Brasil é o terceiro maior produtor de milho mundialmente. Contudo, o rendimento de grãos no Brasil é considerado muito baixo. E uma razão para este baixo rendimento pode ser atribuído, principalmente, ao baixo nível de tecnologia utilizado. E há uma forma de aumentar a produção dos grãos, que é através da inoculação com bactérias que promovem o crescimento de plantas, conhecidas como BPCP, o qual pode ser observado por experimentos que têm mostrado que a presença de tais bactérias pode ser correlacionado com efeitos benéficos. E esses efeitos benéficos podemos citar reguladores de crescimento, solubilização de fosfato inorgânico, a absorção de nutrientes e a fixação biológica de nitrogênio. E exemplos dessas bactérias seriam algumas espécies de Azospirillum, que são de vida livre, gram-negativas e encontradas nos solos e capazes de colonizar as raízes de muitas culturas, por sua capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico associativamente com várias espécies não leguminosas, podendo assim induzir o crescimento das raízes e melhorar a absorção de nutrientes e de água. E um ponto importante ressaltar é que os solos do cerrado são pobres em nutrientes, como nitrogênio, potássio e fósforo, e necessitam de correção de acidez e aplicação de fertilizantes. O objetivo desse trabalho foi de avaliar a resposta do milho para a inoculação de Azospirillum brasilense e a aplicação de nutrientes sob condições de casa de vegetação e de campo do cerrado brasileiro. Os materiais médicos nos informam que os ensaios experimentais foram realizados na área experimental pertencente ao Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, no sudoeste do Brasil. Duas amostras de solos, uma de um argiloso e outra arenoso, foram coletadas 10 cm de profundidade e as formas usadas nos ensaios experimentais do inoculante líquido de Azospirillum brasilense ABV5 foi uma de Azospirillum diluído, correspondente a 0,53 vezes 10 a 6 células por ml, e Azospirillum concentrado, 1,4 vezes 10 a 11 células por ml. Os experimentos em casa de vegetação foram compostos de 4 replicados, realizados em potes cerâmicas contendo 1 kg de solo cada. No primeiro ensaio, o solo de argila foi utilizado com os seguintes tratamentos: controle, macronutrientes, Azospirillum diluído, Azospirillum concentrado, Azospirillum diluído mais micronutrientes, Azospirillum concentrado mais micronutrientes, macronutrientes mais micronutrientes, Azospirillum diluído mais macronutrientes mais micronutrientes, Azospirillum concentrado mais macronutrientes mais micronutrientes e micronutrientes, correspondentes a 10 tratamentos. O segundo ensaio com solo arenoso foi realizado usando estes mesmos tratamentos. Já a preparação de Azospirillum brasilense foi realizada com 2 ml de solução de sacarose a 10%. Essa solução de sacarose foi utilizada para aumentar a aderência das bactérias na superfície da semente. E o inóculo preparado foi aplicado, misturando com as sementes do híbrido DKB 390YG, da Monsanto do Brasil. O teste de campo foi realizado em solo argiloso, conforme o delineamento em blocos casualizados, com N igual a 4, e a densidade de plantio foi de 62.500 plantas por hectare, onde foram utilizados os seguintes tratamentos: fósforo e potássio mais Azospirillum mais 100 kg de nitrogênio, fósforo e potássio mais Azospirillum mais 200 kg de nitrogênio, NPK mais 100 kg de nitrogênio, NPK mais 200 kg de nitrogênio, fósforo e potássio mais Azospirillum e fósforo e potássio, correspondentes a 6 tratamentos. O inóculo foi preparado por diluição de 7,5 ml de Azospirillum diluído com 60 ml de uma solução de sacarose a 10%. O fósforo e potássio foram aplicados na linha de plantio e o nitrogênio foi aplicado no plantio na forma de sulfato de amônio. E ao falarmos sobre as análises nos ensaios de casa de vegetação, realizou-se as análises de peso seco do broto, SDW, peso seco da raiz, RDW, e volume da raiz, RV, após 31 dias de plantio. Nos experimentos de campo, o rendimento de grãos de milho foi determinado após 140 dias do experimento. E os grãos foram secos a 60 graus Celsius durante 48 horas e depois pesados. Depois, os dados foram submetidos à análise de variância, ANOVA, em um experimento inteiramente casualizado para os ensaios de casa de vegetação para cada solo, e em blocos casualizados para os ensaios de campo. E as médias obtidas para os diferentes tratamentos foram comparadas pelo teste Duncan com nível de significância a 5%.
Nessa tabela estão apresentados os resultados do experimento em caso de vegetação. Ao analisarmos o solo argiloso, observa-se que o tratamento 3 não teve nenhum efeito sobre a resposta de milho para todas as variáveis quantificadas, que foram peso seco do broto, peso seco da raiz e volume da raiz, em comparação com o controle, tratamento 1. Se olharmos os tratamentos 5 e 6, eles não tiveram efeito sobre as variáveis em comparação com o controle, mas houve um aumento em comparação às mesmas variáveis para o tratamento 4. Já no solo arenoso, os tratamentos 3, 4, 5 e 6 não diferiram significativamente da testemunha das variáveis observadas. No entanto, ao observarmos o tratamento 8 e 9, a resposta de milho para todas as variáveis aumentou significativamente. Ao analisarmos ambos os solos, a adição de micronutrientes, correspondente ao tratamento 10, não teve efeito em crescimento em comparação com o controle. O tratamento com macronutrientes, tratamento 2, não teve efeito sobre as variáveis peso seco do broto e peso seco da raiz em ambos os solos, mas houve um aumento significativo na variável volume da raiz, solo arenoso. A figura 1 apresenta outra variável observada, que foi o peso seco da planta, PDW, que foi obtida pela quantificação da massa seca da raiz e da parte aérea da planta. Ao observarmos o solo argiloso, correspondente à letra A, os valores da variável mostraram uma grande diferença do efeito pela inoculação do azospirilo. E os resultados mostraram que as maiores respostas de milho estavam em tratamentos que incluíam azospirilo sem adição extra de nutrientes, que é os tratamentos 3 e 4. Outra observação é a adição de micronutrientes, tratamentos 5 e 6, que não influenciaram a variável quando comparada aos tratamentos com apenas azospirilo. Os resultados também mostraram que a adição de macronutrientes e micronutrientes, tratamento 7, tem um efeito positivo sobre a resposta de milho em comparação com o controle. Já observamos o solo arenoso, a inoculação de azospirilo resultou em menor peso seco da planta em comparação com a adição de macronutrientes, tratamento 2. E não houve diferença entre as inoculações com azospirilo diluído e azospirilo concentrado. A inoculação de azospirilo e a adição de micronutrientes não afetou significativamente a resposta do milho. No entanto, foi observado um aumento significativo em valores da variável com as aplicações em conjunto de macronutrientes, micronutrientes e azospirilo, tratamentos 8 e 9. Nessa figura, temos razão do volume da raiz pelo peso seco da raiz, que obteve um aumento significativo nos tratamentos com azospirilo, tratamentos 3 e 4, em comparação com os outros tratamentos em solo argiloso. Neste solo, a adição de micronutrientes diminuiu a variável apresentada, quando aplicada com azospirilo, tratamento 5 e 6, em comparação com os tratamentos 3 e 4, apenas azospirilo. A variável também aumentou no tratamento 2 e 7, em comparação com o controle. Por outro lado, os maiores valores foram observados no solo arenoso, obtidos com tratamentos com macronutrientes, como o tratamento 2. A inoculação de azospirilo sem nutrientes, 3 e 4, diminuiu significativamente os valores da variável, mas houve um aumento significativo na relação com azospirilo e macronutrientes, juntamente com micronutrientes no solo arenoso, tratamento 9, em relação aos valores observados nos tratamentos 3 e 4. Nesta última figura, temos os resultados do teste de campo, onde observou-se que a produção de grãos no experimento variou de 637 a 941 gramas por metro quadrado, com um coeficiente de variação de 9,7%. E o tratamento controle, T6, apresentou os valores mínimos de rendimento de grãos dentro do bloco experimental. E ao analisarmos a figura, temos que os tratamentos com azospirilo e nitrogênio, T1 e T2, apresentaram maior rendimento de grãos quando comparados com tratamentos sem azospirilo. No entanto, a produção de grãos no tratamento 5, apenas azospirilo, foi semelhante ao tratamento apenas com adubação nitrogenada, T3 e T4. Assim, então, podemos dizer que a inoculação de azospirilo pode substituir a aplicação de nitrogênio em condições de campo. Outro ponto importante é que não houve diferença de rendimento de grãos nos tratamentos com 100 ou 200 kg de potássio por hectare de cobertura, quando comparado com azospirilo. E os resultados também mostram que houve um aumento nos tratamentos com azospirilo. No tratamento 5, houve um aumento de 14,9%, no tratamento 1 de 26,7% e no tratamento 2 de 29,4%, quando comparados com o controle, o que sugere que a absorção de nutrientes foi mais eficiente. Então, através deste estudo, podemos inferir alguns pontos principais, que a resposta do milho foi afetada significativamente quando inoculado com a azospirilo brasilense, mas a sua resposta era dependente do tipo de solo em caso de vegetação.
A adição de micronutrientes não afetou a resposta do milho em solo argiloso. No entanto, houve um aumento significativo na resposta do milho em solo arenoso, em tratamentos com micronutrientes, macronutrientes e azospirilo brasilense observados em casos de vegetação. Outro ponto também é que a inoculação do azospirilo brasilense teve o mesmo rendimento de grãos quando comparado com o tratamento de nitrogênio, e a produção de grãos foi aumentada em 29% no tratamento com azospirilo e nitrogênio, em comparação com somente adubação nitrogenada.